Jesus perdoa as prostitutas, mas em vão procura no Evangelho um versículo onde ele tenha perdoado um hipócrita. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo ao Oliver Talk, eu sou o Oliver. Hoje nós iremos falar sobre as raízes da hipocrisia. Não iremos falar exatamente exemplos de hipócrita, porque eu acredito que você já saiba o que é um hipócrita. Mas como começa uma pessoa a se tornar hipócrita? Qual que é o elemento, os fatores internos e externos que contribuem para tal hipocrisia ou estado de hipócrita, correto? Antes, não se esqueça de entrar no site achecupons.com.br/olivertalk. Lá você vai ter cupons de descontos para você comprar os seus livros, os seus eletrodomésticos e tudo que você precisa para a sua casa e quem sabe até para o carnaval. Lá você vai ter descontos e ainda você vai ter um cashback. O que é isso? Você vai ter um dinheirinho de volta e quando for acumulando, você vai poder gastá-lo para comprar mais. Isso aproveitando o seu rico dinheirinho. E não se esqueça também de se inscrever no podcast onde você está escutando, seja no iTunes, SoundCloud, Deezer ou em qualquer outro tipo de player de podcast ou no YouTube, né? Assine e curta, porque tem muito mais gente ouvindo, que isso é ótimo, mas às vezes a pessoa não se inscreve e ela não recebe automaticamente os nossos avisos aqui, os nossos podcasts, certo? Então, vamos lá, vamos falar sobre as raízes da hipocrisia. E por que eu pensei nesse assunto? Foi porque eu estava comentando sobre o podcast anterior, o Chuta Santo, Eu Idólatra, e o que aconteceu? Eu acabei lendo um pouco mais sobre o livro do C.S. Lewis, acabei lendo até o final, porque eu já li e reli esse livro várias vezes, né? Mas como eu fui fazer esse podcast, acabei lendo um pouco esse livro, né? Ele fala umas coisas interessantes ali, e eu falei, acho que eu vou falar isso pro pessoal, para uma reflexão, para você que está me ouvindo. Então, o que acontece? Antes do sujeito se tornar um hipócrita, ele tem ali um processo, né? Ninguém nasce hipócrita. Ninguém desde bebê. Eu acredito que não. No entanto, ocorre um processo. O processo mais perceptível é um conflito entre a imagem exterior e a imagem interior do sujeito. Como assim? Eu vou explicar de uma maneira mais simples. Sujeito X, ele percebe que exteriormente ele é uma coisa para o mundo, para a sociedade, para a família, enfim, para qualquer pessoa. Interiormente, ele é um sujeito totalmente diferente. Então você perceba que aí começa o primeiro conflito. Ele ainda não é um hipócrita. Você veja bem. Aí é o primeiro conflito. Porque ele vai ter que ou escolher ficar com a imagem externa, sem arrumar a imagem interna, ou escolher a imagem interna dele, aquilo que ele é realmente, e abandonar um pouco da imagem externa. Eu vou explicar isso melhor no decorrer do podcast. Porque, a princípio, o hipócrita, ele é o sujeito que ele não tem mais esse conflito. Ele já é um hipócrita. Ele ainda não está na raiz do processo. Ele já caga regra, é moralista, ele já manda as pessoas fazerem aquilo que ele não faz. Não é? Ele já prega para as pessoas virtudes que ele não faz. Entendeu? Isso já é um outro passo. Aqui nós estamos no conflito, porque o hipócrita em si, ele não tem mais esse conflito. Ele já perdeu um pouco. Ele assumiu tanto a imagem externa dele, tanto, que agora não faz mais diferença. Ele já perdeu um pouco daquela essência, daquele conflito, aquela culpa na mente, aquela voz na consciência. Aquilo já sumiu dele. Não faz mais diferença. Então, ou seja, o sujeito, quando ele está nesse conflito entre a sua imagem interna, aquilo que ele é, a sua imagem externa, ele vai ter dois caminhos. Normalmente ele vai seguir. Primeiro caminho, o fingimento total.
o fingimento total, que é aí que ele vai se tornar um hipócrita. Correto? E o que é isso? Por que isso é importante? Porque no começo é até bom. Por quê? Porque você vai estar sendo aplaudido pelas pessoas ao seu redor, as pessoas vão te amar, vão te idolatrar, vão colocar você como o bastião da moralidade e das virtudes, você será seguido, você terá, sei lá, sectários, você vai fazer parte de um grupo de... As pessoas vão olhar para você, meu Deus do céu, ele é o escolhido. Ao ponto de que a pressão externa sobre o sujeito que preferiu a imagem externa, essa pressão externa que ele vai ter do louvor, né, dos prêmios que ele pode receber, vai ser a mais evidente. Vai ser o que ele vai escolher. Por quê? Ele foi de acordo com a pressão do grupo. Ele não vai ter coragem de simplesmente negar essa imagem externa. Porque senão ele vai perder todos os louvores dele, e não é isso que ele quer. Ele precisa de alguma maneira de um certo destaque na sociedade. Não importa se ele vai ser um hipócrita ou não. Entendeu? Esse é o ponto. Muitas vezes o hipócrita, ele no começo, ele vai ter esse conflito. Quando ele tem um conflito, ele ainda não é. No entanto, quando ele começa a perceber que a sociedade, o grupo da igreja, os amigos, o grupo político X, ou qualquer outro tipo de sociedade, clube, centro, não sei o quê, começa a te louvar por atitudes que você faz, mas você não acredita, ou simplesmente você faz ao contrário, é óbvio que você vai manter essa imagem porque você quer ter fama, glória e poder. Esse é o ponto, ele vai escolher esse caminho, o caminho do fingimento, ao ponto de que uma hora não vai fazer mais diferença para ele vai perder este conflito. O segundo caminho, que é uma pessoa que está neste conflito, é o recolhimento. Só que o recolhimento é necessário, muitas vezes, o sujeito sair de certos grupos, sair de certos meios que o obrigue a ter essa imagem externa que ele criou. Que as pessoas vão até assustar um pouco, né? Porque agora ele vai ter que perceber o seguinte, olha, eu não posso mais falar de coisas que eu não faço. Não posso mais colocar peso nos ombros das pessoas que elas não conseguem carregar e eu também não consigo carregar. Você entendeu? É o caminho do recolhimento. Falar, vou ficar na minha, porque eu sei que eu tenho os meus probleminhas aqui. Só que é muito difícil quando você já está na fase do fingimento. Por quê? Você pode perder muita coisa também. Você pode perder seu prestígio, sua fama. Vai que você só tem aquilo que você tem justamente por causa dessa imagem dessa pessoa pública que você se apresentou ao mundo. Então, às vezes o cara vem nisso, olha, eu não estou vivendo a vida dessa maneira, etc, tal, mas aí eu respondo mais meu carrinho, minha casinha, o dinheirinho que eu tenho pro carnaval agora. É muito difícil. Por isso que ainda não estamos na raiz do negócio. A raiz, o sujeito ainda ele pode tomar algumas atitudes. Quando ele já está no nível X, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, porque a consciência assimilou aquilo como se fosse uma coisa só. Não consegue mais fazer a separação. Não sente mais o conflito interno dentro do coração. Quase se torna já perdeu os sentimentos morais. Esse é o ponto. Muito interessante. E aliás, também eu falei desses dois caminhos, mas você também tem uma terceira etapa que seria um efeito colateral de tudo isso. Como é que funciona? Você veja bem, o sujeito ele sempre vive sobre algum tipo de pressão, seja religiosa, ou de algum costume, ou social.
etc. Tá? E ele não consegue cumprir, ou ele não tem capacidade, ou ele por muito tempo fingiu tudo aquilo, se tornou realmente um hipócrita. Mas chegou certo momento da vida dele que ele falou o seguinte: cara, isso daqui não é minha vida, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo. Isso é ótimo, isso é ótimo. Mas qual deveria ser a atitude que ele deveria tomar? Ah, vou tentar ser uma pessoa equilibrada. Não é o que acontece normalmente. Nós vemos o inverso. Ele de um hipócrita descarado, né? Ele começa a virar um libertino, um cínico, sem qualquer tipo de consciência moral. Então, por exemplo, vamos supor que o sujeito Y, ele sempre foi um moralista na questão sexual, sempre condenava todo mundo que olhava meio assim, que, enfim, disso vocês sabem, né? Foi um moralista na questão sexual, mas ele estava lá fazendo as coisinhas dele, né? Participando, né, das orgias e etc. Chegou um momento que falou: não, cara, eu sempre vivi uma mentira, o que ele vai fazer? Nesse terceiro caminho também acontece. Falou: não, eu vou viver isso e vou mostrar para todo mundo que é assim é exatamente isso que eu vivo. Então aquilo que outrora ele condenava, que ele achava ruim, etc., ele começa a transformar numa virtude pública, ao ponto de que se uma outra pessoa criticá-lo por tal ação, pô, meu amigo, tá legal, você gosta das suas orgias aí, não é? Só que é o seguinte, eu não acho legal você falar isso para as crianças, sabe? Fica aí com aquilo que você deve aí na sua vida particular. Não interessa! Eu vivo numa sociedade livre, não sei o que, etc, etc. Então ele vai virar o contrário daquilo que ele era. Né? Mas ainda com a mesma ênfase. Ele deixa de ser um hipócrita, passa a ser um libertino total. Isso é muito interessante. Você vê que o ser humano ele é complexo de certa maneira, principalmente quando é para a gente se identificar. Eu conheço muitos casos relacionados de pessoas de igreja mesmo. Né? Eles pessoas que frequentavam um grupo X, Y, centro, tal. Os negócios meio maluco. E os sujeitos lá, os líderes, colocavam um peso tão enorme, né, nos ombros dessas pessoas. E elas, querendo agradar a comunidade, querendo agradar os irmãos, elas falavam tudo aquilo que não acreditavam. Aí uma hora deu um problema, começou a sair tudo aquilo que elas condenavam, agora elas fazem, e não somente fazem, ou melhor, elas já faziam, mas elas continuam fazendo e transformaram isso numa moral pública, como raiva, vingança, etc. Né? Então isso assim é um aspecto muito sutil, mas acontece também. Eu vejo isso várias vezes em grupos religiosos, católicos, etc. É uma coisa muito interessante. Interessante eu digo assim, não é interessante fazer isso, mas interessante o processo que acontece em todos esses fatores, correto? Então, eu estava até falando para vocês esses dois caminhos, né, do conflito interior. Ou o sujeito ele vai se tornar realmente um fingido, ou ele vai entrar por recolhimento, ou, pior de todos os casos, ele vai ser um libertino total, já que ele acha que nunca vai alcançar aquilo, porque passaram isso para ele de uma maneira errada, moralista. Então ele tem que fazer o inverso, né? Porque agora ele vai estar com raiva da religião, ele vai estar com... vai achar que isso daí é bobagem, vai achar que... não, ninguém faz isso que vocês falam, tal, né? Você viu? Ninguém faz isso. Ninguém é casto hoje em dia, não sei o que, etc. Né? Então tudo que outrora foi ensinado, ele acaba menosprezando e se tornando totalmente ao contrário, né? Transformando em virtudes públicas. Isso eu só estou dando um exemplo religioso tá, aqui, porque ele é o mais palpável. Mas você vai ter exemplos na política também, porque o político, a gente sabe que ele é muito hipócrita por natureza, né? Nem todos, mas um exemplo muito interessante que a gente consegue também perceber é o próprio politicamente correto.
e com essas personalidades da esquerda. Então você vai ter lá um ambiente, um perfil em que você não pode fazer piadas com negros. Né? Não vamos fazer piadas sobre negros. Aí vai lá o cara de esquerdista, lá na casa dele, ele tá fazendo várias piadas, rindo. Aí sem querer ele solta uma na internet. Vocês já viram várias vezes disso, né? Ou de homossexual e não sei o quê, etc. Então, o que acontece? O sujeito, ele tem que colocar a imagem externa dele em voga. A imagem do bonitinho, do soja boy, do esquerdomacho, né? Pra agradar o público dele, pra ele ter voto, ou pra ele, sei lá, poder trabalhar em algum jornal que gosta desse tipo de perfil, em alguma rede de televisão. Então o sujeito ele já assumiu aquela imagem externa e ele não entra em conflito, isso que é interessante. Ele não entra em conflito quando ao mesmo tempo ele fala para todo mundo que piadas com minorias é extremamente errado e ele não entra em conflito. Ele só vai se sentir pressionado quando todo mundo da internet, ou os fãs, começarem a falar para ele, aí ele vai tirar por questão de business. Mas não assim, porque ele sentiu uma culpa moral, não, que eu preciso parar com essas coisas, não. Dificilmente. Entendeu? Dificilmente. Você perceba uma coisa, nos evangelhos, isso é uma coisa muito interessante que eu já ouvi alguém falar. Era mais fácil Jesus expulsar um demônio, né, do que, vamos dizer assim, fazer com que alguém deixe de ser hipócrita. Vamos dizer assim que é mais difícil você tirar a hipocrisia de alguém do que você expulsar um demônio. Você veja que nos evangelhos Jesus tirava o demônio rapidinho. Pô. Às vezes eu falava assim pro pessoal, olha, você tem que jejuar mais, não sei o que, né? Mas quando chegava o hipócrita, aí era difícil. Né? Aí era difícil. Né? Então foi por isso que eu falei aquela frase do início do professor Olavo de Carvalho: Jesus perdoou as prostitutas, mas em vão procura no evangelho um versículo onde ele tenha perdoado o hipócrita. Porque o hipócrita ele não pede perdão, ele não acha que está errado. Então é muito difícil uma pessoa que já é hipócrita, você, através de um diálogo racional, no sentido de explicar por que ela é hipócrita, ela entender isso. Não, porque a mente já está um pouco não, né? Ela já está empedrada, por assim dizer, né? Agora, quando o sujeito ele ainda está nessa fase de conflito, em que ele sente uma culpa que pode fazer ele sair desse caminho, ele ainda tem muita esperança, certo? Então, a crise da hipocrisia não, né? A raiz da hipocrisia é isso. É quando você percebe que você tem um conflito entre a sua imagem interna, de quem você é, e a sua imagem externa. Todos nós aqui temos que tomar cuidado. Principalmente se você trabalha de alguma maneira com algum meio de comunicação. Eu também. Não posso ser duas pessoas diferentes. Tudo bem que eu não sou moralista, nunca caguei regra para vocês, nunca falei para vocês o que vocês devem fazer, etc. No sentido assim de que o que é mais moralmente elevado. Nunca fiz isso. Até porque eu acho que eu não estou muito nessa posição. No entanto, todos nós temos que tomar cuidado. Óbvio que se você trabalha num meio de comunicação, seu youtuber, podcast, etc., é normal você usar uma forma de você espalhar o conteúdo da sua mensagem. Né? Então você pode usar a forma, sei lá, um pouco mais ofensiva, um pouco mais calma, ou um pouco mais engraçado, a forma todas as pessoas usam. Não é? Então, outro dia eu conheci um pregador pentecostal e os caras gritam, né? Os caras gritam na igreja. Mas quando você vai conversar com ele não grita mais. Não é por quê?
Ele escolheu uma forma porque ele acredita que o grupo que participa da igreja dele gosta dessa forma e eles entendem mais desse jeito. Então é somente uma forma. O importante é quando o conteúdo, não é? Somente um conteúdo que tem valores morais, ele é incondizente com a sua vida real. Por isso que eu acho muito difícil, na minha humilde percepção, olha eu, humilde percepção, você ser uma pessoa que quer falar sobre valores morais e quer ensinar as pessoas valores morais. Porque você sempre tem que estar esperto, né? Quem está levantado tem que tomar cuidado para não cair. Não é? E quando você está em pé, quando você está falando sobre isso, você sempre tem que estar vigiando as suas vidas e os seus próprios hábitos para ver se você não está fazendo coisa errada. Pra ter uma ideia, eu tô lá num treino de Kinjutsu e eu achei interessante uma coisa que o professor fez, né? No comecinho lá do treino de artes marciais, né? Eu tava lá treinando com um rapaz e ele viu que eu não tava... Enfim, eu achava que eu tava segurando a espada certo, né? Mas por algum motivo ele achava que não. Não, você tá segurando a espada errado, não sei o quê. Ele falou pra mim, assim, é assim. Aí o senpai, né, que nós falamos, senpai é o sujeito que ele... O mais velho, né, vamos dizer assim, tipo uma espécie de capitão do time, não é o líder, não é o sensei, é o senpai. E ele falou, senpai, eu acho que o Luciano não tá carregando a espada certo. O senpai olhou assim pra ele e falou, mas por que você tá corrigindo ele? Você não tem que corrigir, eu tenho que corrigir. Você tem que... Você que tem que se corrigir. Pô, você tá tudo errado, não sei o quê, não tá agindo certo, né? Até na postura dele. E quando eu olhei aquilo, eu achei extremamente interessante, porque você também tem lá nas artes marciais, você tem um pouco dessa filosofia de você se corrigir. Não é olhar pro outro, ver se ele tá errado, se ele tá certo. Não, quem vai corrigir isso daí é alguém que está superior a você. Quando nós estamos no mesmo patamar, você tem que observar os seus próprios erros. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ser um pregador que fala de valores morais, um sacerdote, não sei o quê, ou um apresentador, tem que sempre tomar cuidado com isso também, porque facilmente nós olhamos os erros das pessoas. Facilmente, toda hora. Quando ele tá nervoso. Sempre quando a gente quer olhar lá para a espada, né? Ó, você está segurando a espada de maneira errada. E assim, etc. Então eu achei isso muito interessante. E isso pode incorrer também na gente, certo, pessoal? Então, não se esqueça de entrar no site do nosso amigo Romanino, na Wake Up Império. A descrição vai estar aqui. Ou melhor, o site vai estar aqui na descrição. Você vai ter roupas, etc. Compre algumas roupinhas para você aproveitar o carnaval com aquela cervejinha, né? O Romanino faz as capas do nosso podcast. Ele é um sujeito incrível, trabalha muito e vale a pena você comprar lá da loja dele, correto? Também, mais 2 avisos finais. O nosso Oliver Club, se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, se você também quiser da nossa bibliografia dos podcasts, porque no podcast a gente tem muitos livros que nós usamos, artigos e vídeos, e nós fizemos um guia bibliográfico que se chama Revista Cronos, né? A 3ª edição, isso que eu quero avisar para você, está demorando um pouco para sair, porque o nosso site, que está quase pronto, nós estamos upando todos os 86, 87, 88 podcasts. Então está demorando bastante, né? Então está sendo um trabalho de peão, colocar tudo isso lá. Então eu peço que você tenha um pouco de paciência. Eu já espero que na próxima semana nós estejamos com a nossa revista aí, se conseguimos terminar, que eu acredito que sim. E também o último aviso é que o André ele falou no podcast anterior que quem entrar na nossa lista VIP, na nossa lista de e-mail, vai fazer parte de um sorteio de um livro. Correto? Então você entre logo antes que nós venhamos a fechar esta lista de e-mail. Correto? A lista de e-mail vai estar aqui na descrição.
a lista de e-mail, acho que é olivertalk.com/lista, ou se você entrar no site olivertalk.com, logo lá no comecinho vai ter lá a lista VIP, logo em cima, e você vai entrar e, você vai curtir, certo? Então, ótimo carnaval, certo? Beba aquela cervejinha por mim e por todos que, de certa forma, não vão poder aproveitar muito, correto? Então, um forte abraço. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.